Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário. Graci, você chama de Gra, né? Todo mundo fala Gra Pellegrini? Como é que é isso? Isso, Como é então, que é a vamos lá. chamada? Primeira incógnita aí, né? O meu nome é Graciela, com T. Graci. Mas Sim. aí, lá na adolescência, né, eu tive uma crise existencial, enfim, porque tinha uma guria que estudava comigo que também era Graciela e eu não gostava muito dela, enfim, aí eu falei, não, é Graziella meu nome. Aí fui por muito tempo Grazi, enfim. Aí todo mundo perguntava, é Grazi, enfim. Falei, bom, vamos encurtar a coisa, é Gra. E ficou e hoje em dia eu acho até estranho alguém me chamar de Graciela ou de Grazi, né? Então é Gra pra todo mundo. Doutora Gra, para começar, pós-doutora, né? Bem-vinda, muito obrigado por participar do nosso projeto Educadores, onde a gente conversa com pessoas que fazem a diferença na vida dos alunos. Tem uma frase sua que me chamou a atenção, que ela é muito parecida com algo que eu gosto de dizer, é o seguinte, eu gosto de tratar as pessoas como gostaria de ser tratado. E você disse que quer ser a professora que gostaria de ter tido, ou dou as aulas que Isso, gostaria de ter tido quando estudante. É isso isso mesmo? aí. Isso aí. Então vamos lá. Primeiramente, eu fiquei muito honrada com o convite, fiquei muito feliz mesmo, porque eu acho que esse reconhecimento, né, esse teu projeto, é um reconhecimento para os professores que querem fazer a diferença, né? E sim, eu, né, quando eu estava na faculdade, no colégio mesmo, tinha aqueles professores que eu gostava, que eu idolatrava, e tinha aqueles professores que eu não, né, falava, meu Deus, o que esse ser está fazendo aí? E eu costumo brincar que eu gostaria de ter tido aulas que são como as que eu ministro, né? Por quê? Porque eu gosto de levar aquele conteúdo que realmente vai fazer diferença na vida da pessoa. Ok, por mais que tem coisas que nós sabemos que talvez não é tão útil assim no dia a dia, mas tão importante, mas eu gosto sempre de levar, de transformar esse conteúdo, que é importante, mas talvez o próprio aluno não consiga visualizar a aplicabilidade, eu gosto de transformar isso na prática, no dia a dia dele. Então, é uma frase que eu uso muito, eu dou a aula que eu gostaria de ter tido, eu passo para o aluno aquilo que eu gostaria que tivesse me falado lá atrás. Né? Eu acho que esse é o lema, que tudo que a gente faz pensando nisso, né, é, é melhor, é gratificante. E às vezes, né, tem dias e dias, né, professores também têm problemas pessoais, também às vezes estão um pouquinho mais para baixo, e às vezes eu saio da sala e eu falo assim, cara, hoje minha aula não foi aquilo que eu. Não é a aula que eu gostaria de ter tido. E isso me deixa, né, frustrada e querendo sempre melhorar. Então, a aula boa é aquela aula que eu saio e falo assim, cara, eu queria ter tido essa aula. Esse é meu lema como prof, né? Que já faz aí 16 anos de IFSC, mais 2 anos que eu trabalhei no estado lá no Paraná para curso técnico. Então, 18 anos de prof. Eu falo, né? Eu comecei trabalho infantil, gente. Não é que eu tô velha. 12 anos por aí. Nossa, eu comecei, era praticamente uma criança, Eu vi. né? Trabalho infantil. Trabalho infantil. Doutora Trabalho Gra, infantil. olha, fantástica a tua fala inicial e realmente é isso. Eu acho que o projeto também é uma oportunidade de a gente homenagear professores incríveis que a gente teve ao longo da vida, né? Porque tem professores que fazem realmente a diferença e são lembrados 20, 30 anos depois. E já vou aproveitar para te oportunizar, agradecer e lembrar o nome de um ou dois ou três, quantos você quiser, professores que, não, essas pessoas, elas transformaram meu caminho, mudaram meu caminho. Por favor. Vamos lá, então. Tem alguns, né, foram excelentes, foram professores maravilhosos, com certeza eu vou deixar de fora, tá? Porque são muitos, mas assim, a minha primeira professora da primeira série, professora Maria Damiana, ela era carioca, eu achava ela incrível, o máximo, uma prof que marcou muito a minha vida, tá? E na faculdade eu tive um professor que, inclusive, acompanha o conteúdo dele hoje em dia, ainda, né? Continuo acompanhando o conteúdo dele. Vejo que ele me segue nas redes sociais, sempre que ele curte, comenta alguma coisa, eu fico bem feliz, que é o professor Renato Pompeu. Ele era um professor na minha primeira faculdade, né, que foi de mecânica, ele foi um professor que eu admirava muito. Por quê? Porque além de professor, ele mexia muito, ele gostava muito, gosta até hoje, né, dessa parte de automobilismo, enfim. E eu era, né, uma adolescente apaixonada por carros e tal, e ele foi um professor que me inspirou bastante, que eu pensava assim, nossa, quando eu quero ser igual a ele. Então, o professor Renato Pompeu foi um professor, ele deu a disciplina de segurança do trabalho. Não tinha muito a ver, né, com
o que eu admiro ele hoje, claro, as aulas dele eram aulas excelentes, mas eu admiro ele muito também por essa parte de automobilismo, né, que ele continua mexendo com isso, mas foi um professor que me inspirou bastante. Durante a faculdade marcou bastante. Perfeito, realmente, algumas pessoas, né, eu brinco assim, o que que a gente faz hoje para ser lembrado daqui a 30 anos, né? A gente realmente dá só o conteúdo, ou a gente se aproxima, se interessa realmente pelos estudantes a ponto de que eles sintam que a gente é importante na vida deles. E você falou desse acompanhamento, do orgulho do professor estar curtindo as postagens, né? Alguns professores, a gente perde o contato. Essa semana mesmo eu tive a oportunidade, por meio de um amigo em comum, reencontrar um professor que eu não vejo há mais de 20 anos, ou reencontrar pelo menos no mundo do WhatsApp, né? Marcamos aí de trocar informações, que é o Dr. Rogério Ferreira, ali da UFSC, da Federal, da Engenharia Mecânica, que era o melhor professor da graduação que eu tive, foi o melhor professor da graduação. E eu nunca mais encontrei, e eu gostaria de dar para ele de presente o meu livro, porque ele é uma das pessoas que me fizeram ter essa capacidade e me inspiraram também para ser melhor a cada dia, porque ele era muito exigente, né? E ele era mais do que a matéria, né? Ele dava conteúdos, mas também orientava a gente também na carreira, né, Gra? Então, isso é algo assim que a gente não pode perder de vista, homenagear bons professores, até porque hoje pouca gente quer ser professor, né? E aí eu te pergunto, eu vi um pouco ali o teu currículo ali e tal, eu vi que você começou muito cedo na docência, mas o que te instigou a ser professora? Porque talvez menos de 2% dos jovens brasileiros querem ser professores, o que é um problema para o país, né? Com certeza. Vamos lá, então, né? Eu meio que caí na docência. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez tenha que ser cortado até, né? Mas quando eu estava na faculdade, eu olhava para aqueles meus professores que não trabalhavam. O professor tem muito disso, né? Professora, você não trabalha, você só dá aula, né? A gente escuta às vezes isso dos alunos, né? Então, durante a faculdade, tinha alguns professores que eu olhava e falava assim, meu Deus, o cara é engenheiro mecânico, não sei o que, e tá só dando aula. Ah, eu não, eu quero ser, nossa, quero desenhar o novo Audi, né? Enfim, eu olhava e falava, gente, mas eu não quero ser professora, porque eu não quero, porque eu não quero. Quando eu terminei a faculdade, e daí, né, entra um pouquinho de. Acho que não é muito o lado da nossa conversa, mas eu vou relatar alguns fatos aqui. Eu era uma das poucas mulheres que fazia a faculdade nessa área na época, né? Era eu e mais uma guria, enfim. E a maioria eram homens, né? Porque por ser um curso predominantemente com público masculino. Então eu terminei a faculdade, eu estava terminando a faculdade e eu precisava, né, começar o estágio da faculdade. E aí, na época eu morava lá no Paraná e tal, e eu queria fazer em uma montadora de ônibus que tem lá. E apareceu uma vaga lá de estágio nessa montadora de ônibus. Nossa, me empolguei, falei, meu Deus, é a minha chance, né? E quando eu me candidatei para a vaga, fui fazer a entrevista, estava tudo certo, começa na segunda-feira e tal. Aí eles viram que o candidato era uma candidata. E daí, simplesmente, depois que estava tudo certo, não, olha, a gente vai cancelar a vaga, não sei o quê, vai abrir outra. Enfim, deram uma enrolada ali e mandaram eu aguardar. Uma semana depois, a mesma vaga estava lá no mural da faculdade, que naquela época não era, né, não tinha internet, assim como a gente tem hoje. Essa vaga estava no mural da faculdade, requisitos sexo masculino. Eu confesso que aquilo foi uma coisa assim que me deixou muito, muito para baixo. E assim, eu pensei, meu Deus, eu nunca vou conseguir entrar na indústria. Porque se a indústria tem esse preconceito, o que eu vou fazer? Né? E daí surgiu a oportunidade, né? Eu terminei a faculdade, fiz estágio numa outra empresa depois, terminei a faculdade e surgiu a oportunidade de vagas para professores no estado do Paraná para curso técnico. E me candidatei e eu vi que não teve aquele preconceito. Falei, olha, acho que docência é uma coisa legal, porque não existe o preconceito. E por parte dos alunos, por parte dos colegas e tal, eu nunca senti preconceito nenhum, né? E aí comecei a estudar para concurso, porque daí saiu na época do Cefet, como eu sou antiga, né? Entrei na época do Cefet, surgiu o concurso aqui do Cefet, aqui em Chapecó. Aí eu falei, bom, vou estudar porque ali eu sei que, indiferente de eu ser homem ou ser mulher, vai dar boa, né? Se eu estudar, eu vou conseguir e vou passar. Aí estudei, passei no concurso, e daí meio que
caí naquilo, né? Falei, bom, já que eu entrei, vou ser prof, vou ser, né? Vou cada vez melhorar mais as minhas aulas, vou tentar dar a aula que eu gostaria de ter tido, enfim. Aí comecei a fazer mestrado. Aí naquela época, né, adolescente, jovem que era, queria ser reitora. Por quê? Porque tínhamos a professora Consuelo na época e eu me inspirava muito nela. Eu achava ela muito chique. Meu Deus, olha uma mulher reitora, uau! Né? Aí comecei a fazer administração pública também. Por quê? Porque eu queria ser reitora. Não bastava ser prof. E aí fiz mestrado, fiz doutorado, enfim, fui dando sequência na minha carreira de docente e tal. Acabei tendo outros planos, né, mudando a minha ideia aí de querer ser reitora, mas sim, eu entrei no IFSC e, por inspiração da professora Consuelo, eu queria ser reitora. E daí fui, né, e fui para docência, e hoje em dia eu gosto muito, acho que a melhor parte da docência é quando um aluno vem e fala que, eu me inspiro em você, aquilo que você passou foi que fez a diferença. Então, isso tudo é muito gratificante, né? A gente ensinar, a gente passar aquilo que a gente sabe, que a gente aprendeu ao longo da vida. E, enfim, hoje em dia eu gosto muito de dar aula, né? Acho que as aulas, principalmente, né? Nessas disciplinas que eu fui tendo mais afinidade e tal, eu sou muito apaixonada por isso, por passar esse conhecimento, por passar essa vivência para os meus alunos, né? Mas confesso que lá no início eu não queria dar aula. Eu meio que caí para dar aula e daí fui pegando gosto pela coisa. Mas lá atrás, quando eu era adolescente, né? Quando eu estava na faculdade, falo adolescente, porque sim, a gente entra na faculdade muito jovem, né? Eu não queria, mas depois fui pegando gosto.